Boa tarde, pessoal. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre coluna. Meu nome é Renato Curvelo. Eu vou estar na companhia aqui do meu amigo Eurimar Sobenco, do domínio supercoluna.com.br. Ele é quiropraxista e vai continuar ajudando a gente a entender melhor o que acontece na nossa coluna no dia a dia. Tudo tranquilo aí, Eurimar? Tudo bem? Vamos conversar hoje então sobre alguns problemas da coluna e quais são os perigos disso tudo, né? Perfeito, perfeito. Então, o que eu gostei muito aqui é porque parece que você tem uma câmera e estava assistindo a minha rotina aqui, né? Falar de ir no supermercado e a primeira coisa que faz é se apoiar no carrinho de compras, né? E com os cotovelos assim, ó. Não, esse é um clássico. Ou quando chega na hora da fila, né? Que você já está andando faz quase 2 horas no mercado. Aí você já não aguenta mais ficar parado na fila, bem eu mesmo, né? Aí senta em algum lugar, encosta, se agacha, arruma algum jeito, mas que a lombar tá apitando já. Ou, se for arrumar de sair para caminhar, não pode demorar mais que 30 minutos, pelo menos eu sou assim. Passou disso, já começa também a lombar incomodar, viu? Então, às vezes o que a saída ali um pouquinho melhor é andar de bicicleta, incomoda menos. Olha só, mas eu não sabia que isso tudo aqui tinha alguma razão única. O que pode ser isso daí, irmã? Na realidade, uma razão única não necessariamente, mas podem ser vários fatores que causam esses desconfortos, né? Esses incômodos. Como você falou, Renato, quando a pessoa vai no supermercado e sente aquele incômodo, aquela dor nas costas, e quando se apoia no carrinho, aquela dor alivia, isso pode ser um sinal de estenose do canal medular. Mas, Então, o hein? que é estenose do canal medular? É um nome diferente, a gente não vê todo dia, né? Então, o termo médico estenose significa estreitamento. Estreitamento do canal medular. Então, o canal medular é onde? É dentro da coluna. Então, imagine, a medula espinhal está onde? Dentro da nossa coluna, por quê? Porque ela faz parte do sistema nervoso central. É o que liga o cérebro à coluna e depois saem as raízes nervosas para o corpo, né? Então, quando esse canal que existe, como se fosse um buraco, numa vértebra, na próxima vértebra, entre todas as vértebras tem um buraco, e a medula passa por esse buraco. Esse é o canal. Quando esse canal se estreita por alguma razão, que nós vamos comentar daqui a pouquinho, aí nós temos uma pressão na medula e pode acontecer esses desconfortos que você comentou no início agora, né? A Oh, rapaz. Então, pessoa a tem que minha se coluna inclinar está um pouquinho. diminuindo de tamanho? É isso? Pode ser, pode acontecer. Rapaz, eu pensei que, como pensei ó, na nossa ignorância, né? Pensei que dentro dos ossos não tinha como ficar mais apertado esse negócio. A estenose, esse termo médico para estenose, ele não se refere só ao canal medular, mas pode se referir também a qualquer outro orifício do corpo humano. Né? Pode ser de uma artéria, uma estenose da artéria, ou seja, a artéria se estreitou, né? E outros canais do corpo também. Qualquer orifício do corpo que se estreita se chama estenose. E hoje, então, nós vamos falar sobre a estenose do canal medular. Rapaz, vamos ver, entender o que é isso aí. Então, o que pode, né, ser a causa dessas coisas e o melhor de tudo, né? Se isso já está acontecendo com a gente, como é que a gente faz para melhorar? Esse é o ponto, né? Quer saber? Então, primeira coisa aqui é por que é importante, né? Se eu me cuidar para evitar essas coisas, né? Vai trazer muitos mais benefícios. Uma vez eu aliviando essas dores,
Imagina, né? Você vai viver mais tranquilo. O que que o pessoal reclama mais aí, Yuri? Que quando o negócio aperta aí na estenose da medula, o que que deu aí as costas? Então, olha só o que acontece. Quando você tem uma, um estreitamento do canal medular, isso de acordo com o Dr. Alisson Laroca, ele é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Então, falando sobre esse problema da estenose do canal medular, ele explica o seguinte, que a medula, já que a medula passa por esse canal, e esse canal ele é feito para proteger essas estruturas nervosas que são responsáveis para comandar as diversas funções importantes do nosso organismo e também comandar a força, a sensibilidade dos membros inferiores, principalmente. Então, quando você tem um estreitamento e um pinçamento dessas raízes nervosas, você tem um comprometimento dos comandos. A estenose geralmente acontece na parte final da coluna. Por quê? Porque é ali que você recebe a maior parte do peso do corpo. Então, vamos lá, colocar das costelas para cima, ou seja, do tórax para cima, não é muito comum acontecer isso. É mais comum acontecer na parte lombar, na parte de baixo da coluna, o que é onde a pessoa recebe a maior parte do peso. E se ela está numa posição errada, seja sentada, seja em pé, quem vai ser prejudicado geralmente é a parte final da coluna também, a parte lombar. E é dali, da parte lombar, que saem todos os nervos que comandam as pernas. Então, se você sente uma fraqueza nas pernas, formigamento nas pernas, provavelmente é porque as raízes que enervam as pernas estão sendo prejudicadas, né? Por isso E que eu não existem consigo várias caminhar causas direito. disso. Também, exato. E existem várias causas, sabe, Renato? Várias causas para essa estenose do canal medular. Nós podemos citar a degeneração da coluna. Ou seja, a coluna começa a ser estragada. Degenerada é isso, né? Começa a estragar. Então, hérnia de disco é uma das razões da estenose. Por quê? Porque o centro do núcleo do disco, daquela cartilagem, sai do lugar de onde ele está e começa a pressionar a medula. Ou seja, aquele canal da medula ficou mais estreito porque o núcleo do disco invadiu o lugar da medula. Então, estreitou o canal da medula, existe uma compressão na medula, e isso, por sua vez, resulta em fraqueza, formigamento, dores nas pernas e assim por diante. Rapaz, olha, que situação, hein? E isso atrapalha em tudo, né? Quem tem filho, aí vai pegar o filho, não aguenta, né? Levar nem pegar o filho no colo, ou fazer qualquer outra atividade que você talvez gostaria de fazer, mas não pode, porque ó, as costas não deixam, né? Então, Isso, é. ó, que perturbação. Bem, então, como é que dá para saber se eu tenho isso ou não? Tem como saber? Olha, os sintomas eles podem ser progressivos. Então, deve-se suspeitar dessa estenose quando há indícios do que os médicos chamam de claudicação neurogênica, ou seja, uma falta de certeza, uma vacilação, uma hesitação, uma fraqueza nas pernas. Então, quando acontece isso, pode ser um indício de um problema de estenose, né? Então, você não aguenta caminhar pequenas distâncias, né? Devido à dor nas costas, irradia para os membros inferiores, irradia para as pernas. Então, pequenas distâncias você não consegue. Pode ser por isso. Ou quando você tem um alívio dos sintomas, quando você inclina o teu corpo para frente. Ou quando você se senta. Porque quando você inclina o teu corpo para frente, as raízes nervosas que saem lá por trás da coluna recebem uma folga. Quando você se inclina para trás, elas recebem uma pressão, uma compressão, aumenta a dor. Se inclinou para frente, diminui a dor. Por quê? Porque as raízes nervosas
recebe um alívio, uma descompressão. Então, isso pode ser um indício também. Até agora Sensação tá de batendo, ó. fraqueza. Até agora tá batendo. Eu tô fazendo assim, tá melhorando. Assim, tô interessado É, aqui. formigamento nas pernas, cãibra com muita constância, dormência irradiada, né, da coluna para as pernas, sintomas parecidos e que muitas vezes se confundem com problemas circulatórios ou de varizes, pode ser isso também. Mas a pessoa pensa, estou com má circulação, ou são varizes. Pode ser que não seja. Pode ser que seja estenose do canal medular, um estreitamento do canal medular. Essa compressão aumenta quando a coluna realiza um movimento de extensão, né? Quando você joga a coluna para trás. Aí o movimento contrário já alivia, né? Entendi. Então você fica limitado no movimento assim, né? Para trás, mas para frente dá uma melhorada. É bem isso mesmo, rapaz. Olha, eu acho que tem muita gente nesse barco aí comigo. Isso. E umas que a gente comentou ali sobre a causa ali da hérnia de disco, né? A hérnia de disco pode estreitar o canal medular. Mas uma outra coisa que estreita também o canal da medula é um ligamento, porque a coluna existem vários ligamentos, né? O que são como se fossem cordões que ligam um osso no outro. Então, existem em todo o nosso corpo, todos os ossos, todas as juntas nossas, existem ligamentos. E na coluna também existem vários ligamentos. E existe um ligamento na coluna que se chama ligamento amarelo. Esse ligamento amarelo está dentro do canal da medula. E quando existe uma hipertrofia, ou seja, esse ligamento aumenta a espessura dele, consequentemente ele diminui o espaço para a medula. Entende? E isso acontece geralmente por um esforço repetitivo da coluna que a pessoa faz de uma forma errada. Às vezes a pessoa está com a coluna desalinhada, desajustada, né? Ela não leva para fazer um ajuste quiroprático com frequência e continua usando a coluna, fazendo muita força. Aí os ligamentos começam a compensar mais de um lado do corpo do que do outro, e esse ligamento amarelo pode se espessar, pode ficar maior e estreitar então o canal da medula. Então é uma das razões também o aumento do ligamento amarelo para que a pessoa fique então com essa doença, né? Que é a estenose do canal medular. Olha só, então você vê, bons hábitos versus maus hábitos, né? Então você pode ter o É, bom hábito de se cuidar, ou se você ainda não, né, escolheu um profissional de confiança, ou talvez próximo aí da sua cidade, né, da sua casa você não tem, eu não conheço, mas talvez você praticar uma atividade física, mesmo que leve, em casa, ou algum tipo de exercício, alongamento, tudo isso ajuda, né? Devagarinho, boa postura. Mas se ao invés disso é só má postura, né? E vai dando um jeito, aí os ligamentos, coitado, faz o que dá ali na coluna, né? é isso. E falando sobre tratamentos, Renato, existem muitos tratamentos, sabe? Existe o tratamento cirúrgico, que é um tratamento mais invasivo, né? A pessoa recebe um choque maior. E existem tratamentos que são menos agressivos. O Dr. Erickson Sfredo, ele é um neurocirurgião de São Paulo. Ele fala o seguinte: tratamento não cirúrgico, exercícios aeróbicos, reforço para a musculatura paravertebral e abdominal. Aí, nesse caso, a hidroterapia é uma boa opção. Perda de peso, aumento da oxigenação dos nervos e descompressão das artérias e veias que nutrem os nervos da coluna. Então, resumindo, muito exercício aeróbico ajuda
a diminuir esse efeito, né? Então, exercícios aeróbicos. E é claro que acompanhados de um profissional seria o melhor, né? Se você não tem condições de ter o acompanhamento com um profissional de educação física, um fisioterapeuta, enfim, você pode fazer isso de uma forma mais cuidadosa. Não vai fazer uma coisa muito louca, né? Em casa, Não, porque não senão vai você fazer que pode nem agravar o eu, problema. começar do zero, já começa no nível máximo, depois você fica que não dá nem para levantar da cama depois. Não pode fazer uma loucura assim, porque senão depois piora muito o quadro. Outro recurso que os médicos têm para um tratamento seriam analgésicos, anti-inflamatórios, injeções de corticoide dentro do canal vertebral, que vai atingir lá os nervos inflamados, né? Que vai promover o alívio por algumas semanas, alguns meses, e com esse alívio, aí a pessoa pode começar o processo de reabilitação de uma forma mais intensa. Então, esses são algumas formas de tratamento, se a pessoa já tem esse problema da estenose do canal medular. Ah, eu lembro já dessa injeção, coitado. Meu pai, eu me lembro, já levei meu pai para tomar uma injeção dessa. Tava de um jeito que não aguentava mais, né? Aí acaba que para muitos é uma muleta isso, né? Ah, não, vou lá tomar uma injeção. Aí pá, aí melhora um par de tempo, aí fica, arrumei a solução agora, tomar injeção a cada 15 dias, eu vou tomar. Mas na realidade essa não é bem a solução, né? Seria um Não, claro. recurso que a pessoa tem para começar uma recuperação. Perfeitamente, não, total de acordo, mas é verdade, tem que ter e essa consciência, né? A solução não está em ficar se drogando ali toda semana. É o último recurso só. Isso. Bem, então vamos lá. No caso, deu para entender bem o problema. O que que eu posso fazer, então, quem está em casa, né? E eu também, Alimar, o que que eu faço para evitar, prevenir esse problema, né? O que que dá para fazer? Olha, tem uma porção de coisas práticas e básicas que você pode fazer para evitar um problema desse nível. Primeiro, corrigir sempre a tua postura. Se você está sentado, se você está sentado, você providencia um rolinho, pode ser uma toalha. Pega uma toalha, faz um rolinho, coloca um elástico de um lado, um elástico do outro para ela ficar um rolinho e coloca nessa lordose, nessa curva que a gente tem na lombar aqui, olha, embaixo. Então, você colocando nessa curva, você já vai proteger as raízes nervosas, porque você vai respeitar a curva correta da lordose lombar, né? Então, é uma coisinha básica. Atividade física para fortalecer o core. O core é o nosso centro de gravidade aqui, né? Envolve esses músculos do abdômen, costas, glúteo, perna. Então, fortalecer bastante isso. Talvez você tenha que investir aí numa academia, né? Um personal, um pilates, investir bastante em alongamento, força, equilíbrio do corpo, o hábito de fazer um alinhamento e uma descompressão da coluna periodicamente. Eu trabalho com quiropraxia, então eu vejo muito as pessoas melhorarem na primeira sessão. Né? Pessoas que chegam tortas para frente, assim, que não conseguem ficar retas, e num ajuste a pessoa já consegue ficar reta e já começa a andar normal. Mas para que chegar nesse nível? Para depois procurar um recurso? É muito melhor, muito mais inteligente a gente procurar um recurso desse antes de sofrer uma dor dessa, né? Prevenir. Você falou, né? Qual é a prevenção? Então, vamos fazer um ajuste periódico da coluna antes de sentir dor. Perfeito, perfeito. Bem, eu me lembro também do pai, né? Às vezes a gente não tem tanto acesso à informação como é hoje, então, coitado, né? Não tinha YouTube, não tinha internet, então agora é só remédio. Eu me lembro que ele tomava até um pozinho assim, né?
misturava na água todo dia para os ossos, né? Tipo um suplemento ali com magnésio, vitamina, outras coisas, para tentar recuperar tudo isso, né? Que faltou essa talvez essa orientação, esse um pouquinho de fazer assim um cuidado, né? Um preventivo, mas você vê, né? São situações que talvez para muitos, né, seja necessário, mas também para a maioria é bom você evitar chegar nessa condição, né? Então eu estou vendo aqui, só tomar água também, né? Já é uma forma de prevenir. É. Então, Renato, essa questão que você levantou agora do magnésio é uma questão muito importante. E a gente poderia até conversar um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque a estrutura dos nossos ossos, ela é feita do básico, é cálcio. O cálcio é o base, né? A base dos nossos ossos. Então, vamos comparar aqui os nossos ossos com uma parede, a estrutura de uma casa. A estrutura de uma casa, ela precisa de tijolos. Só que para grudar um tijolo no outro, precisa do cimento, da cola. Se não tiver o cimento, você vai ter os tijolos soltos. Alguém passa por ali, eu estou precisando de um tijolo, pega um e leva embora. Aí outro passa ali, pega o tijolo da parede e leva embora. Daqui a pouco você vê a tua parede está cheia de buracos. Por quê? Porque faltou cimento lá. Então, a nossa estrutura óssea, vamos colocar o cálcio como sendo os tijolos. E o cimento que gruda o cálcio e fixa o cálcio no osso é o magnésio. Magnésio não é remédio. Magnésio é um mineral, assim como o cálcio, o magnésio é um mineral também. Só que o mineral é o cimento do cálcio. Então, às vezes, a pessoa está lá com osteoporose, ou seja, o osso ficou poroso, fraco. Por quê? Porque alguma parte do corpo veio ali, pegou um pouco do cálcio do osso e ele vai embora. E fez lá uma pedra no rim, que é o acúmulo de cálcio no rim. Aí a outra parte veio lá, pegou um pouquinho do cálcio do osso e levou embora. Fez lá um cálculo na artéria, que depois vai dar um infarto no sujeito. Veio ali, pegou um pouquinho do cálcio do osso e colocou na articulação. Virou uma artrose, um bico de papagaio. Aí quando você vê, você está com osteoporose, o osso poroso, cheio de buraco, cheio de tijolo faltando, e cálcio sobrando onde não deveria estar. Nos rins, vesícula, artérias, nas juntas, nas articulações, formando artrose e bico de papagaio. Tudo por quê? Porque faltou magnésio, né? Faltou cimento. Então, é importante que a gente sempre faça essa suplementação do magnésio. E existem várias formas do magnésio hoje em dia. Existe o magnésio PA, né, que é o cloreto de magnésio. Existe o magnésio dimalato. Existe o magnésio quelado, glicina. Enfim, vários tipos de magnésio. Alguns servem mais para o músculo cardíaco, outros mais para os ossos, outro magnésio mais para a musculatura. Enfim, é importante que a gente sempre suplemente o magnésio e outras vitaminas, como D3, K2 também. Mas é importante, é claro, que a pessoa consulte o médico, faça exames, não de sangue, mas exames das células, para ver o quanto que ela tem dessas vitaminas e desses minerais, para que ela, então, faça uma suplementação com responsabilidade. Né? Ah, eu não sabia que era um exame específico, então, para ver como é que está o magnésio. Existem exames, exame de sangue. Às vezes no sangue você tem lá uma carga ideal de magnésio, de vitaminas, mas não necessariamente o teu corpo tem aquilo. Pode ser que o teu sangue está tirando dos ossos para que ele tenha o recurso, né? Mas aí lá nos ossos está faltando. Ah, olha só, rapaz. Então, é bom estar atento mesmo a tudo isso aí, para a gente poder se cuidar. E, bem, qual que é a vantagem, digamos que assim, não, isso é muito complicado, vou deixar isso para depois, não vou me preocupar com isso.
Será que dá para ir empurrando com a barriga e depois resolve a situação? Dá para ir empurrando com a barriga. Só que para tudo tem uma consequência na vida, né? Se você não faz uma manutenção preventiva no teu carro, não troca o óleo, não faz um alinhamento, né? Você, mais para frente, você vai gastar muito mais com uma correção da suspensão do carro, vai ter que gastar com pneu, vai ter que gastar com uma retífica do motor, porque se você não troca o óleo, o motor vai fundir. Então, o nosso corpo também. Nós temos a opção de fazer uma manutenção preventiva, que é muito mais barata e menos sofrida, ou uma manutenção corretiva, que é muito mais cara e muito mais sofrida. E não necessariamente vai ficar bom. Por exemplo, você vai fazer uma ressonância magnética porque você não aguenta mais de dor. Você vai pagar no mínimo R$ 400 numa ressonância magnética. Uma tomografia varia em torno de R$ 200 a R$ 700. Mas o SUS cobre. Mas de qualquer forma alguém tem que pagar. O SUS Cobre, cobre, mas é assim, né? Eu tô com 30 e pouquinhos agora, aí quando sair a data para fazer a ressonância, eu já tô com 52 já. tem esse problema. É verdade. Aí você vai fazer uma cirurgia da coluna. Pode ser que o SUS cubra. Mas se não cobrir, você vai ter que pagar aí pelo menos uns R$ 36 mil para fazer uma cirurgia da coluna. Vai o Você carrinho, vai vender o carrinho. vai ter que vender o carro. Você vai fazer um tratamento não cirúrgico, com medicamentos. Vai sair, na média, R$ 3.200. Um tratamento não cirúrgico. Agora, isso falando em dinheiro. Agora você coloca o sofrimento. Porque na nossa vida, a gente pode pagar para alguém fazer quase tudo para nós. Se a gente está com o carro sujo, a gente paga para lavarem o nosso carro. Se a gente está com um problema na nossa casa, dá para pagar para alguém resolver esse problema. Mas se nós estamos com uma dor, porque nós não cuidamos da nossa coluna, não dá para pagar para ninguém sofrer essa dor por nós. Né? A gente tem que aguentar aquela dor, não adianta. O preço sou eu que vou ter que pagar. Né? E não vai ser em dinheiro, vai ser em sofrimento, vai ser em limitações, falta de autonomia, porque dependendo do caso, eu vou ter que depender da minha família ou de terceiros, até para ir no banheiro. Então, o custo da falta de tempo, falta de vontade, falta de investimento correto dos recursos financeiros nossos em cuidar da nossa coluna, resulta em muito sofrimento mesmo. Pois é. Então, olha, por isso que é tão importante a gente cultivar bons hábitos para que a gente possa prevenir todas as situações. Para quem viver a vida toda fazer roleta russa, né? Com a nossa saúde, né? Ah, não, mas de repente nada disso acontece comigo. Aí você tem uma bala, só que a roleta russa é assim, né? O revólver é vazio e só uma bala. Mas aqui não, o revólver tá cheinho de bala, só um buraquinho vazio, assim. Não, acho que não vai acontecer nada disso. E vai. Então, é melhor prevenir. Muito mais barato, né? Você ter uma rotina de hábitos saudáveis, né? Fazer um pouquinho de exercício cada dia, um pouquinho de alongamento, né? Com acompanhamento aí de um profissional e pronto, você vai estar evitando tudo isso. Então, eu lembro, né? Agora eu lembrei que você tem até um e-book ensinando, né? Algumas coisas para a gente prevenir, né? Dores na coluna. Então, acesse aí no Super Coluna. Lembrei agora. E também Isso, então, esse e-book ajuda muito. Muitas pessoas já me disseram, olha, que legal, gostei das técnicas, já coloquei em prática algumas e me ajudaram. E agora, no final desse vídeo, nós vamos colocar alguns alongamentos e exercícios que vão aliviar a dor na lombar, né? Para aliviar a dor na lombar. Você vai gostar. então tá legal, então.
Estica bem as mãos lá para frente e tenta sentar no calcanhar. Dessa forma você vai ter um alongamento na musculatura posterior da lombar. E um alívio grande. Tem esse também, né? Assim, aí nós temos o gato. Olha, vamos imitar os bichinhos que a gente tem em casa. O gato faz assim, olha, a cabeça bem para baixo. Enche bem o pulmão de ar, depois vai soltando o ar e imita o cavalo. A cabeça bem para cima, olhando lá para o teto. E o meio das costas bem para baixo. Depois inverte a respiração. Respira bem fundo e vai soltando o ar e fazendo o movimento. Dessa forma você tem uma hidratação dos discos intervertebrais. Você vai mobilizar todas as vértebras da coluna. Ao mesmo tempo que alonga toda a musculatura também. O próximo alongamento. Uma torção da lombar. Estabilizando o tronco das costelas para cima com os braços abertos. 20 segundos a 30 segundos de um lado. Depois de uma forma bem lenta. Mais 30 segundos. De 20 a 30 segundos de um outro lado. E depois dá um abraço nas duas pernas. Excelente. Aí tem mais um alongamento para aliviar a dor na lombar. Você pode sentar lá no teu sofá mesmo e solta. Solta todinho, os ombros, braço e cabeça. Deixa as pernas aqui em 90 graus, dando uma sustentação. E solta bem. Algumas respirações bem profundas. Mexe a cintura escapular um pouquinho. E sente bem a respiração profunda. Você vai sentir o relaxamento de toda a coluna. E volta devagar.